Histórias assombradas. Está aberto aqui um espírito que me traumatizou e tirou a minha paz. É uma moça que nos conta. Bom, oi Ana, meu nome é Fulana, tenho 16 anos. Bom, daqui a pouco já tenho 17. Sou de Jardinópolis, interior de São Paulo. Já enviei esse relato antes, mas como ainda não foi contado em vídeo e agora tem os relatos ao vivo, resolvi mandar novamente, vai que dou sorte. Enfim, isso aconteceu em 2014, mas me traumatizou muito e até hoje é uma coisa muito vívida em minha memória. Na época, tinha duas amigas que sempre estavam comigo. Em uma tarde, fomos andar pelo centro da cidade, tomar sorvete, já que era a única coisa que tinha para fazer, como aqui não tem muita opção de lazer. E descendo uma rua, nós três conversávamos quando, em um momento, uma senhora, muito feia por sinal, vinha em nossa direção, nos olhando fixamente. Era uma senhora extremamente diferente, trajada de roupa social, o que era mais estranho ainda. O que era mais estranho ainda, já que fazia muito calor. Era baixa, com o cabelo black power grisalho e tinha uma semelhança com um personagem daqui da cidade, muito conhecido devido aos trenzinhos daqui. O personagem Fofão, por conta das bochechas que eram extremamente grandes e horrendas. Estranho, pois nunca tínhamos visto essa senhora. E como a cidade é pequena, meio que todo mundo se conhece, mas relevamos. A senhora era realmente horrível e passou pela gente olhando com um semblante raivoso. E depois que a mesma passou, as meninas começaram a comentar a semelhança dela com o personagem e debocharam. Fiquei muito intrigada com aquilo, mas acabei esquecendo o episódio. Até que 2 semanas após o ocorrido, eu e uma das meninas que estava comigo voltávamos do centro para minha casa em um fim de tarde e passávamos por um posto abandonado. Distraídas, conversando, nem estávamos olhando ao redor. Quando de repente olhei para frente e me deparei com aquela senhora novamente. Imediatamente senti como se minhas pernas estivessem sendo sugadas, não sei explicar a sensação. Foi como se alguém estivesse puxando-as para trás com força. Olhei para Gabriela e perguntei se ela também estava vendo. E ela balançou a cabeça afirmando. Essa mulher horrível passou do meu lado e simplesmente sumiu. E eu não tirei os olhos dela. A olhava fixamente e quando me virei para trás, ela desapareceu junto com a dor em minhas pernas. Sendo o fato impossível, já que depois do posto só havia um muro que cobria um terreno, sem entradas. Fomos até a esquina de trás para ver se a mulher tinha virado a rua, mas não teria como uma velha ser tão rápida, já que ela aparentava muita idade e andava curvada e lentamente. Bem lentamente, bem lentamente. Aquilo não saía da minha mente. Fiquei encabulada com a situação. Quando, em um fim de semana, resolvi acompanhar a Gabriela, que estava em minha casa, até a casa dela, que era do outro lado da cidade. E como já estava à noite, não iria deixá-la ir sozinha. E eu realmente não tinha medo de voltar sozinha naquela época. Não era do tipo crédula. Achava que nada poderia acontecer comigo. Grave engano. Deixei a Gabriela na metade do caminho e voltei em direção à minha casa. Mas estava com uma sensação ruim. Sabia que algo aconteceria naquela noite. Já estava tarde, não havia ninguém na rua, o que me deixava um pouco receosa. Passando por um estacionamento, avistei do outro lado da rua aquela criatura horrenda novamente. Escrevendo isso, me vem uma enorme vontade de chorar, pois a sensação, o que senti no momento, jamais saberei explicar. Foi horrível, de verdade. Meu coração disparou e comecei a ficar tonta. Minhas mãos suavam frio e o gelo em meu estômago era inexplicável.
Ela estava do outro lado da rua, um pouco à frente de mim. Continuou andando e não olhou para trás. E eu instintivamente comecei a andar para trás, desnorteada. Tentava desbloquear a tela do meu celular e esqueci a senha, pois tinha trocado no mesmo dia. Foi o tempo de olhar para a tela do celular e voltar o meu campo de visão para a velha, e ela estava lá, parada, no meio da rua, virada para mim, me chamando e bufando, com um olhar de ódio muito forte. Parecia que ela guardava um enorme rancor de mim. E eu ouvi os balbucios dela a poucos metros de mim. Eu tive certeza que aquela criatura não era humana. Enfim, consegui desbloquear a tela do celular e ligar para minha mãe, que chegou a pensar que eu tinha sido assaltada e saiu de casa correndo para me buscar, tanto que até o portão ela deixou aberto. Aquela sensação foi a pior sensação que já senti em toda a minha vida. Desde então eu não fazia mais nada sozinha, não ficava em casa sozinha, não saía sozinha independente do horário. Fiquei realmente perturbada com a imagem daquela criatura que não saía da minha cabeça. Resolvi então procurar um benzedeiro, mão branca daqui. E ele incorporava um baiano, que me disse que aquela mulher não era desse mundo e que viera para me perturbar, e que nem eu nem minhas amigas iriam vê-la novamente, mas minhas dúvidas não foram esclarecidas, pois eu queria saber o que ela queria, por que estava atrás de mim, etc. Fui em um centro de umbanda em que o pai de santo que me atendeu esclareceu um pouco mais as minhas dúvidas. Ele me disse que aquela criatura era um trabalho de magia negra feito para acabar com a minha vida e tirar a minha paz. E a pessoa que tinha feito era muito próxima a mim, alguém que eu confiava, mas para saber quem era eu teria que incorporar minha pombagira protetora, que é Maria Padilha. Disse também que aquela coisa não conseguiu chegar perto de mim e me chamava de longe porque eu tenho uma força enorme que me protege, e a repeliu. Mas sabe-se lá o que aconteceria se eu tivesse chegado perto dela? Eu fiquei indignada com o fato de uma pessoa querer tanto mal de outra, ainda mais sendo próxima. Fiquei muito mal, mas deixei pra lá. Nunca mais vi aquela coisa e nem quero ver. Mas ainda tenho vontade de saber quem teve a coragem de fazer algo tão ruim contra mim. E termina esse relato dizendo: todo mundo quer te ver bem, mas nunca melhor do que eles. E não devemos confiar nem na nossa sombra, pois até ela pode nos fazer mal. Agradeço muito por ter tamanha força protetora que a repeliu naquele momento e em muitos outros acontecimentos que deixo para outro relato. A mulher parece a desgraça, não parece? É bochechuda. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.